E assim que cada um possa, nesta noite, atrair a presença do Espírito Santo, porque a tua expectativa vai gerar o poder de Deus, vai atrair melhor o poder de Deus sobre você. Amém? Mateus capítulo 15, verso 21 a seguir. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Podeis assentar, irmãos. Deus ama provar a fé dos seus filhos. E nós vemos aqui nessa passagem que ele provou a fé dela, mas ela realmente estava firme no que ela queria. E o nosso tema esta noite é perseverante. Perseverante. Se há algo que Deus espera de nossas vidas é a perseverança. Porque tudo aquilo que nós vamos buscar, tudo aquilo que nós vamos conquistar, exige perseverança. Você não vai receber as coisas, como diz o ditado, de mão beijada. Você vai enfrentar obstáculos, você vai enfrentar lutas, adversidades, contradições, mas quando você realmente está ciente do que você deseja, você é perseverante. Você é perseverante quando você tem a revelação dentro de você do que você está buscando. Por isso, como diz sempre o pastor Febrônio, antes de você pôr a mão em algo que você está buscando, põe o seu coração ali. Porque se o seu coração estiver, ninguém impedirá que a sua mão toque e agarre a sua vitória. Aí então vemos que a nossa fé, ela tem que ser uma experiência única entre você e Deus. Você vem a Cristo por uma experiência de um encontro que você teve com a pessoa de Jesus Cristo, e pode todo mundo falar o contrário, pode todo mundo dizer que é ilusão, pode todo mundo dizer que você está ficando doido, você perdeu sua mente, nada disso te abala. Pelo contrário, isso te fortalece mais, porque você sabe que essas críticas, essas pressões são normais. Jesus disse: no mundo vocês terão aflição, mas ele não para no ponto aflição somente.
ele segue e diz: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o crente que é perseverante, ele tem bom ânimo, ele sabe pelo que ele está lutando e ele vai em frente, custe o que ele custar. Ele vai certo de que aquilo é uma conquista e que Deus concederá esta vitória. Como ouvimos esta manhã, Abraão, na sua busca pelo filho da promessa, muitos anos se passaram, mas disse o profeta que cada ano, cada período que passava, mais forte ficava Abraão. Sua fé ficava mais enraizada, sua idade mais velha, seu corpo mais entregue à velhice, mas a sua fé mais fortalecida. Por isso, irmãos, é que nós estamos aqui hoje. Quantos anos faz que você aceitou a Jesus Cristo? Quantos anos faz que Deus cruzou o seu caminho e te convidou para caminhar, te alistou para esta batalha? Você teve com certeza adversidades, você teve decepções, você teve momentos que para alguém que não tivesse a revelação do que estava fazendo, teria abandonado o caminho. Mas quando você sabe o teu chamado, você segue adiante. Mesmo sem ver muitas vezes, você segue pela fé. Mesmo sem sentir, você segue pela inspiração que está dentro de você e te impulsiona para frente. Você sabe, eu só tenho que continuar caminhando, eu só tenho que continuar seguindo. Há um instinto dentro de você que diz, é por aqui, e você vai. Me lembro da passagem daquele homem que se perdeu. Ele estava em sua mula, e ele se perdeu, e então ele começou a andar em círculos e não conseguia achar a saída, e sua água acabou, e ele não encontrava água em lugar nenhum, e então ele foi entrando em desespero, e ele usava toda a sua técnica, todo o seu conhecimento, e imaginava, para esse lado vou encontrar água, e lá ia ele. E assim, quando já estava suas forças esvaindo, a sua mula também já estava a ponto de desvanecer, ele disse que ele lembrou que alguém disse que os animais têm instinto. Então, o que ele fez? Ele disse, eu vou soltar as rédeas desse animal e vou deixar ele seguir o seu instinto. E o animal foi seguindo, e quando chegou numa certa encruzilhada, ele pensou assim, a água deve estar desse lado, mas o animal pegou ao contrário. E ele na hora pensou de intervir ali, mas ele disse, eu já tentei tanto e não consegui, deixa ele seguir o instinto dele. E aquele animal foi andando, andando, de repente encontrou uma fonte d'água. Por quê? Não havia um conhecimento intelectual no animal, mas havia um instinto ali dentro que lhe guiava. E eu creio que a fé, irmão, ela age desse jeito. Você não vai pelo que vê ou pelo que sabe, você vai por esse impulso dentro de você que diz, este é o caminho, é por aqui que eu devo seguir. Há uma promessa, Deus falou, e você segue andando, e você sempre encontrará a vitória quando você segue o impulso da fé. E o mensageiro diz, na mensagem perseverante, ele diz assim, homens de todas as eras, que têm fé no que estão tentando, têm sido perseverante. Ele diz mais, ninguém pode ser perseverante a menos que saiba o que está tentando realizar. Ninguém pode ser perseverante a menos que saiba o que está tentando realizar. Por isso que eu disse que a fé é algo individual entre você e Deus. É uma intimidade, é uma experiência com Deus. Porque aí você sabe realmente o que você está buscando. Mesmo que você não saiba, quem sabe, explicar, mas você sabe.
Dentro de você há uma voz que está dizendo. Às vezes, chega o momento do culto, o próximo do culto, pessoas que convivem com familiares que não servem a Deus, parece que tudo desmorona, tudo vem para te impedir de vir à igreja, toda a situação inflama, mas chega a hora você diz, eu tenho que ir. Há algo dentro de você que sabe que toda aquela armação do inimigo é para impedir você de se manter no teu curso, do teu objetivo. E você vai adiante, caminhando, às vezes cambaleando, às vezes arrastando, mas o importante, irmãos, é sempre estar olhando para frente, para o alvo. E Deus, Ele dará a recompensa, não baseado na perfeição de que cada um lutou, mas baseado no esforço que cada um empregou para seguir o caminho chamado por Deus. Deus olha o que está aqui dentro, Deus vê o sentimento da tua alma e o quanto você crê e você luta e defende essa verdade. E é isso que Deus está olhando na vida de cada um. E mais cedo ou mais tarde Deus vem e vem coroar aquela pessoa com aquela vitória por causa desse espírito correto que você tem concernente o que é certo, concernente o que é verdadeiro. Aleluias! Disse mais o mensageiro, e você primeiro precisa saber o que está tentando fazer e então ter fé que você vai alcançar. Por isso que cristianismo é uma experiência experimentada com Deus. Você sabe o que está tentando fazer. Você sabe realmente o chamado que você teve. Aquilo é uma comunhão íntima entre você e Deus. E às vezes o diabo tenta falar na sua mente e dizer para você que eu acho que você não é um chamado, você não é um escolhido, porque olha a situação, olha o problema que você entrou, olha o outro problema que você está entrando, mas você olha para dentro de você e você sabe que você foi chamado, você sabe que você foi escolhido e nada, irmão, tira o brilho da sua fé, nada. Nós podemos olhar na Bíblia tantos personagens que alcançaram, mas eles lutaram. Eles tiveram que se empenhar por aquilo que eles queriam. Por isso a Bíblia diz que desde os dias de João Batista até hoje, disse, faz violência pelo reino dos céus e pela força se apoderam dele. Pela força se apoderam dele. Pelo esforço, pela luta, pela garra que Deus te dá, que a graça dá a você para lutar, você vai em frente. A palavra do Senhor diz assim, e o povo que conhece o seu Deus, se esforçará e fará proezas. Mas quem é que fará proezas? Aqueles que conhecem o seu Deus. Conhece aquele que te alistou, que te chamou para esta batalha. Nós podemos olhar para um Noé. Pense, irmãos, a história às vezes a gente lê, e uma história como essa, tão grande, ela cabe em algumas páginas somente da Bíblia. Mas, se você ler rapidamente, você vai só dizer que houve um homem chamado Noé, que foi avisado por Deus, e que começou a construir uma arca, e que assim concluiu, e Deus enviou o dilúvio, e ele foi salvo. Mas pense você, irmãos, o que Noé teve que enfrentar para se manter no posto do seu dever. Havia a ciência moderna nos dias de Noé? Havia. A ciência era multiplicada, sim, antes do dilúvio, com certeza. Em alguns aspectos, até mais do que a nossa de hoje. Se encontram pinturas antes do dilúvio que ainda se mantêm, quando nossas tintas duram poucos anos. Havia um povo esperto, haviam cientistas, e eles podiam dizer e provar a Noé que não havia água em cima para inundar a terra. Porque até os dias de Noé não chovia. A terra era regada somente pelo orvalho. Ninguém sabia o que era chuva. E se levanta um homem
e diz assim: arrependam-se dos vossos pecados, ou Deus enviará chuva do céu e cobrirá a terra. Era uma loucura, irmãos, para o mundo. Mas veja que Noé foi persistente, porque ele realmente teve uma comunhão, um encontro com Deus, e ninguém podia fazer ele mudar. Agora, como homem, teve momentos, com certeza, de pressões de Satanás em sua mente, mas e se não estiver certo? E se isso não acontecer? Só que quando você tem fé, essas dúvidas, elas não se demoram contigo. Elas não conseguem se aninhar em você. Rapidamente você as expulsa e diz: Satanás, para trás de mim. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei sobre o meu chamado. Eu sei que Deus me chamou e eu vou conseguir esta vitória. Eu sei que Deus me deu esse casamento e eu não vou aceitar que o diabo venha destruir. E você se põe com fé, posicionado, e Deus honra a sua fé e traz a bênção sobre a sua família. Mas às vezes uma família inteira, irmãos, é abençoada pela fé de uma irmã, pela fé do irmão, pela fé de um indivíduo daquela família. Você lembra, uma vez o pastor Joel pregou uma mensagem aqui chamado O Indês. Alguns dos irmãos lembram? O Indês. Muitos lembram, né? O que é o Indês? Os mais jovens não sabem, mas eu lembro de quando era criança, que a minha mãe dizia assim, para mim buscar ovos lá no ninho da galinha, e ela dizia: mas deixa o Indês. O Indês era o quê? Deixar um ovo. Porque se fosse tirado todos os ovos, a galinha abandona o ninho e não volta mais botar ali. Mas quando você deixa o Indês, ela vem, mesmo que você tirou 6 ou 8, ou quantos você tirou, tendo um ali, ela se mantém no ninho e ela continua botando ali. E o pastor Joel dizia assim, às vezes aquela irmã é o Indês daquela casa. Todo mundo desmoronou, todo mundo se enfraqueceu, mas ela continua no posto do seu dever. E a presença de Deus não abandona aquela casa, em razão daquela mulher decidida, perseverante, que está lutando pelos seus, lutando pela sua fé. Então você tem que propor no teu coração ser esse que mantém a presença de Deus alumiando a sua casa, alumiando o seu lar. Porque se outros desvanecem e você também se entrega, o que será da sua casa? O que será da sua fé? Mantenha-se posicionado, mantenha-se olhando para o alvo, e Deus honrará a tua fé em favor dos demais. Aleluias! Então veja, Noé teve muitas oportunidades, irmãos, para desvanecer. Mas disse o profeta aqui na mensagem perseverante, parágrafo 27, ele diz assim, 27 e 28, veja só. Vamos acompanhando, irmãos, e deixa que a palavra de Deus vai penetrando e ela vai trazer o resultado na tua vida hoje à noite, amém? Ele disse, isto não deteve. Um pouco antes ele está falando sobre as adversidades. Ele disse que eles tinham a ciência que conseguia embalsamar um corpo, fazer uma múmia que parecia bem natural. No entanto, hoje, depois de 4.000 anos, ainda parece natural. Não conseguiríamos fazer isso, mesmo que tivéssemos de fazer. Não temos nada como fazer isso. Perdemos a arte, muitas grandes artes que eles tinham. Não há dúvida que tinham instrumentos que provavam que não havia água no ar. E este homem aparecendo contrário à ciência e diz que água vai sair dos céus. Agora, a ciência podia tomar um instrumento e lançá-lo no ar e dizer, olha aqui, Noé, leia esse instrumento, esse barômetro aqui indica se tem água lá em cima ou não, e não tem. Agora você diz que está lá em cima, e entretanto a pesquisa científica mostra que não está lá, a água não está lá. Isto, escuta, não deteve Noé.
Ele foi persistente. Ele sabia que Deus havia dito, vai chover. E Deus podia colocar chuva lá em cima, se ele dissesse que sim. Ele faria isso, houvesse ou não houvesse tal coisa lá. Então ele foi persistente depois que conheceu a palavra do Senhor. Veja, você precisa antes conhecer a palavra do Senhor. Você precisa ter uma experiência com Deus. Aí você vai ser perseverante diante de toda a adversidade. E quando alguém conhece a palavra e a vontade de Deus, torna-se persistente, torna-se perseverante. Não importa o que a ciência diga, ora, não se pode fazer isso, não se pode fazer aquilo, mesmo assim você conhece, você se apoderou de alguma coisa e essa coisa se apoderou de você. Aleluia! Você se apoderou de algo e esse algo se apoderou de você. O que é esse algo? A presença de Deus que se apoderou da sua vida. Aleluia! Vocês giram juntos. Você e a presença de Deus. Você tem alguma coisa diferente quanto a... Você tem alguma coisa diferente quanto a isso que não consegue explicar. Não importa o quanto não pareça ser verdadeiro cientificamente. No entanto, há alguma coisa nisso que diz para você que é Deus. E não tem nada que vá deter isso. Aleluia! Você se encontra, igreja, nessa condição? Você se encontra nesse posicionamento que nada pode dizer ao contrário dessa sua fé? Se porventura alguém que não se encontra ainda assim, às vezes titubeia na fé, é momento de você buscar de Deus e Senhor, eu quero um encontro com o Senhor. Eu quero um encontro com a Tua palavra, como esses grandes homens tiveram, porque isso não vai jamais deter a minha fé. Aleluias! Nós podemos olhar para o Moisés, como aquele homem foi perseverante, irmãos. Imagine você a diversidade que Moisés tinha. Moisés, educado em toda a ciência, em toda técnica de guerra e batalha, e de repente você vê ele sendo guiado totalmente ao contrário daquilo que ele pensava ser o certo. Mas sabendo ele que Deus estava naquilo, tendo tido ele uma experiência com Deus, nada pôde deter aquele homem, irmãos. Nada pôde deter aquele homem. Quando ele vai sozinho para invadir uma potência mundial, só ele e seu cajado na mão, sabendo ele o quanto aquele exército era treinado, porque ele esteve dentro daquele exército, o quanto aquele povo era armado, ele viveu ali. Mas se alguém encontrasse Moisés caminhando rumo ao Egito, perguntasse, onde você vai? Eu vou vencer a potência mundial. Eu vou tirar um povo de entre aquela nação. Cadê seu exército, Moisés? Não tenho exército, não tenho lança, não tenho espada, mas eu tenho uma promessa, que Deus irá comigo, e Ele me deu o sinal que está comigo. Nada podia deter, irmãos, a fé daquele homem. Havia uma perseverança dentro dele. É isso que precisamos, irmãos, é ter essa experiência com a sarça, é ter essa experiência com Deus, e aí você então vai poder, irmãos, seguir adiante, mesmo tudo falando ao contrário. Veja no parágrafo 38 desta mensagem, o nosso profeta fala sobre isso. Ele diz assim, ó, foi uma invasão de um homem, mas o negócio foi que ele conseguiu, porque foi a palavra do Senhor, e Moisés estava decidido. Não importava quais fossem suas desvantagens, Deus estava com ele e ele valia mais que
todas as desvantagens. Vamos, irmãos, se comparando com isso. Não importava as desvantagens que tinha. O importante é que Deus estava com ele e Deus valia mais do que as desvantagens que eram contra ele. Para você que veio essa noite, você tem sofrido pressões do inimigo. E você olha a desvantagem entre você e o adversário. Saiba, irmãos, que não importa o quanto de desvantagem tenha contra você, Deus que te alistou para esta batalha é maior do que as desvantagens. Deus é maior, a promessa é maior, somente continue caminhando e Deus cuidará de cada detalhe nessa jornada até o arrebatamento. Aleluias! Tenha essa fé no seu coração. Encare o diabo de cara e olhe para os olhos dele e diga: Satanás, sai da frente, ou eu passo por cima. Há uma promessa, há um Deus que disse que eu vou conseguir e nada pode me impedir. Oh, irmão, você crê? Você crê dessa forma? Então nada poderá impedir você. Não importa o quão desvantajoso esteja você diante do problema, Deus é maior do que as desvantagens. Conta-se que num certo reinado, o rei precisava enviar uma mensagem urgente para um comandante, para alguém. E no momento ele encontrou um homem simples ali, que não era praticamente graduado no exército e além do mais era de baixa estatura, uma pessoa simples, sem nenhuma patente, sem nenhum grau. Mas o rei chamou ele, era o que estava mais próximo dele e era muito urgente. E ele então tomou a mensagem que precisava levar até aquele comandante e ele selou com o anel real e disse: olha, monta no cavalo e vai, não pare para nada, não pare para ninguém, somente siga adiante. E aonde te tentarem barrar, diga que você tem a mensagem do rei. E ali foi aquele homem correndo. Na primeira barreira policial, vamos dizer: para aí, moço. Ele simplesmente gritava: abram alas, que eu tenho a mensagem do rei. E ele mostrava ali o selo do rei e tudo ia se abrindo. E ele: abrem alas, eu tenho a mensagem do rei. Nada deteve aquele homem, não importava quão pequeno ele fosse, ele foi até o final, até o destino. É assim que convém para nós, irmãos. Você chega e diz para o inimigo: abra alas, sai da frente, eu levo a mensagem do rei, eu levo a promessa, eu tenho promessa, Deus é comigo, aleluias, glória a Deus, e Deus fará com que todas as coisas contribuam para o bem da sua vitória, glória a Deus. Então veja só, foi uma invasão de um homem, mas o negócio foi que ele conseguiu, porque foi a palavra do Senhor. E Moisés estava decidido, não importava quais fossem as suas desvantagens, Deus estava com ele, e ele valia mais do que todas as desvantagens. Se homens e mulheres tão somente pudessem pensar que, vamos acompanhando, irmãos, se homens e mulheres tão somente pudessem pensar que hoje à noite, que a palavra do Senhor é verdade, não há nada mais, toda a eternidade depende da palavra, nenhuma palavra, Jesus disse, falhará. Os céus e a terra falharão, mas ela, a palavra, não falhará. Moisés foi para lá e foi muito persistente quando lançou sua vara no chão e ela se transformou em serpente. Então ele encontrou imitadores. Isso não existe, isso ainda existe no caminho de Deus. Alguém que tenta imitar alguma coisa, e os imitadores vieram fazer um show com isso, lançaram suas varas no chão. Moisés sabia com quem havia falado. Ele sabia em quem havia crido. E estava persuadido que ele era poderoso
para guardar aquilo que havia prometido a ele até aquela hora. Moisés ficou quieto. Então a serpente de Moisés comeu a serpente dos mágicos. Se Deus te mandou, irmão, fazer algo, não se apavore se surgir alguma adversidade. Deus disse: vai lá, Moisés, leva essa vara, põe diante deles, ela vai transformar numa serpente, e esse será o sinal de que eu te enviei. Quando ele chega lá, ele solta a vara, o faraó chama Janes de Jambres e diz: faz o truque que ele está fazendo, mostra para ele que ele não passa de um mágico como vocês. E eles jogaram suas varinhas e elas se tornaram em cobras. Moisés se apavorou. Moisés disse: não sei, eu acho que houve uma falha na minha revelação, não sei, eu vou voltar, eu vou ver se ainda Deus mantém a palavra que ele disse, ou se ele tem algo mais poderoso que esses mágicos. Não, irmãos, ele se manteve quieto. Ele sabia: Deus me mandou aqui, Deus colocou na minha mão para fazer desta forma, e Deus é responsável. É isso que você tem que fazer. Você está enfrentando alguma adversidade na vida? Você está fazendo o que Deus mandou e no momento surge problemas que parece que vêm para contrariar tudo? Se mantenha quieto. Se mantenha posicionado. Deus tomará o controle em algum momento. Seja somente perseverante. Moisés se manteve quieto. De repente, aquela serpente que havia sido transformado da vara de Moisés, ela começa a se mover, e ela vai e engole uma cobra, e engole outra, e deixa aqueles magos derrotados. É isso, irmão, somente siga o caminho que Deus te chamou. Não se preocupe, Deus cuidará do resultado. Somente esteja ciente de que você está no posto do teu dever, e se alguma coisa acontecer no caminho, analise sua vida. Veja se tudo está certo diante de Deus. Se tudo vai bem, é uma prova que você está passando. Se em alguma coisa você está andando diferente do que Deus tem te ensinado, então pode ser a mão de Deus para te chamar de volta ao teu compromisso. Aleluias, mas você não deve jamais se apavorar. Podemos lembrar também aqui de alguém que foi perseverante. Um Davi, um pequeno e franzino jovem, pastorzinho que cuidava as ovelhinhas ali no campo. Não entendia de nada a não ser louvar a Deus e cuidar do rebanho. Mas um dia o seu pai disse: Davi, vai levar alimento para os seus irmãos que estão na guerra, e me traga notícia de como vai a batalha. E Davi foi, sem pretensão alguma, somente para obedecer o seu pai. E quando ele chega ali, o Golias levanta na hora errada. Satanás sempre se moverá na hora errada, quando ele topar com o homem, com a mulher, que sabe o que crê, que é perseverante no seu chamado. E ele então olha para aquele brutamonte que se levanta e grita e diz: porventura não há homem em Israel para que venha lutar comigo? Vocês não vão aceitar a proposta que eu fiz? Se eu vencer o vosso homem, então nós seremos vossos servos. Mas se o homem que vocês escolherem vencer a mim, não precisa outros morrer, nós nos renderemos e seremos vossos servos. Eu penso que Davi, irmãos, imediatamente olhou para ver quantos que ia levantar. Pensou que o rei ia ter que dizer: não, calma aí, é um só. Mas não, irmãos, todo mundo começou a bater o joelho um no outro, e começaram a morder as unhas, e ali aquele pavor e aquele medo, e ficaram brancos. Davi disse: o que está acontecendo aqui? Ninguém vai ir lutar com esse circunciso? Esse blasfemo? Não, Davi, é impossível. Olha a lança dele,
Olha o tamanho dele, olha o escudo que ele tem. Mas, irmão, quando você sabe o Deus que você serve, você não olha para o tamanho do seu adversário, você olha para o tamanho da promessa, para o tamanho do seu Deus. Aleluias! Davi disse: eu irei e lutarei com esse circunciso, e Deus entregará ele nas minhas mãos. Mas Davi, tu é ainda muito jovem, tu é muito pequeno. Majestade, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, e um leão veio e pegou uma de suas ovelhas, e eu fui e lutei contra aquele leão, e Deus me deu o leão, e eu livrei a ovelhinha. Outro dia eu estava ali, um urso se levanta, e eu me levantei, e Deus me deu aquele urso em minhas mãos, e eu libertei a ovelha também das garras do urso. E o mesmo Deus que me deu o leão e o urso, me dará esse circunciso filisteu. Oh, irmãos, o rei viu que se tratava de alguém que não estava baseando a sua coragem em si mesmo, mas em uma experiência com algo invisível, uma experiência com Deus Todo-Poderoso. Aleluias! Oh, irmãos, veja só, parágrafo 50 da mensagem. Ele disse: sou mais que um adversário para ele, deixe-me ir. E não importava quão grande o gigante parecesse, e quão irreal parecesse ser, Davi foi persistente de que aquele filisteu incircunciso não ia desafiar o exército do Deus vivo que ele representava. Oh, se tivéssemos mais Davis neste exército, se tivéssemos mais homens que tomassem uma posição e fossem persistentes, perseverantes na fé que uma vez foi dada aos santos. Oh, se tivéssemos, irmãos, entre nós mais Davis, mais mulheres determinadas como Davi, a enfrentar o inimigo, a crer nesse Deus que te alistou, saber que a batalha não é nossa, a batalha é dele. Ele disse: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, nesta batalha não tereis que pelejar. Oh, irmãos, e concluindo, irmãos, não poderíamos deixar de falar desta mulher que lemos na Bíblia, esta mulher cananeia, quando ela estava passando aquela luta tão grande com a sua filha, e ela foi ter com Jesus. E olha o que disse o mensageiro, acompanhe aqui, irmãos, como ela teve que ser perseverante. E esta grega havia ouvido estas palavras, ela creu nisso, ela tinha muitos impedimentos. Não espere, irmãos, que vai chegar um carro e blindado, e vai abrir as portas, estender um tapete e dizer: venha para conquistar a tua vitória. Você vai ter que ir na garra, você vai ter que ir por fé, você vai ter que lutar cada centímetro, mas com a certeza de que Deus estará contigo em cada uma dessas batalhas. Essa é a segurança que temos, irmãos. E esta grega, ela creu nisso, ela tinha muitos impedimentos, mas a fé dela não tinha nenhum. Você pode ter muitos impedimentos, meu irmão, mas a sua fé não pode ter impedimentos. A fé dela não tinha impedimentos, ela tinha, mas sua fé não tinha. Você pode ter impedimentos, mas se você tiver fé, ela não conhece derrota, ela é positiva. Vejamos alguns impedimentos dela, só um momento. Alguns daqueles podem ter dito: lembre-se, você é de raça diferente. Você é uma grega, Cirofenícia. Por nação, ele é judeu. E em outras palavras, hoje se diria: as suas denominações não estão tendo esse reavivamento, não faz diferença. Pode ser que ela tenha tido outro crítico que pode ter se encontrado com ela mais adiante e dito: ora, os dias dos milagres já passaram, não temos mais milagres. Esse pode ter sido um judeu, depois dela chegar, ela neste país onde Jesus estava, do outro lado da Galileia, esse judeu disse: os dias dos milagres já passaram, não existe tal coisa.
Mesmo assim, ela foi persistente. Quantas vezes, irmãos, que pessoas nossas, ao invés de nos incentivar, traz uma palavra de desânimo. Como o profeta diz, depois dela ter chegado na nação de Israel, aonde estava o Messias, quem sabe ela esperava que já entrando na fronteira, todo mundo estaria ali incentivando e dizendo, vai adiante, você vai conseguir. Mas de imediato ela encontra alguém que diz, ei, você, estrangeiro, o que vem fazer aqui? Eu venho em busca da libertação da minha filha. Eu estou sabendo que há um homem, um profeta nesse lugar, e que ele faz milagres. E esse judeu disse, os dias dos milagres já passaram. Houve milagres quando tínhamos profetas como Moisés, como Elias. Hoje não tem mais. Quantas vezes você encontra essas adversidades, mas a tua fé não tem adversário. A tua fé, ela segue adiante. Veja, o pessoal hoje à noite, se vocês tão somente puderem manter isso no coração, que Deus está aqui para dar-lhes o desejo do seu coração, se vocês satisfazerem as condições dele, nada pode se opor. Pode ter havido um bando de mulheres que chegaram a ela e disseram, veja, irmã Lídia, ou seja lá qual fosse o seu nome, você entende que seu marido a deixará se você fizer isto? Não resta dúvida que ela amava o seu marido, mas ela não podia amaldiçoar ou abençoar aquilo que estava nela. Aleluia! Algo lhe dizia que sua filha estava nas últimas com epilepsia e que ela tinha que chegar até Jesus e que quando ela chegasse, aí alguma coisa ia acontecer, com o marido ou sem marido. Alguns podem ter dito, bem, o que você vai fazer com essa criança aflita se isso falhar? Mas ela sabia que não ia falhar. Algo estava dentro dela que dizia que não podia falhar. Se ele já foi Deus, ele ainda continua sendo Deus. Não pode falhar. Portanto, ela mesmo assim foi perseverante. Então alguns podem ter dito, o círculo ao qual você pertence na sociedade rirá de você. Quantos que quando vai levantar a mão para aceitar Jesus, o diabo vem e diz, o que teus colegas vão dizer? O que a tua prima vai dizer? O que teus parentes vão dizer? O que a esposa vai dizer? Você olha e faz como essa mulher. Ela disse, com risada ou sem risada, nada lhe fazia diferença. Algo estava dentro dela. Mesmo assim, ela foi perseverante. Alguns podem ter dito, você será expulsa da sua igreja. Expulsa ou não expulsa, ela estava a caminho. Alguma coisa puxava para Jesus. Não havia nada que fosse ficar na frente dela, nenhum impedimento. Ela foi perseverante, nada ficou na frente dela. Finalmente ela chegou onde ele estava. E agora? Será que acaba agora os problemas? Chegou até Jesus, tomou tua decisão, foi batizado, agora acabou todas as lutas? Não, irmãos. Você será testado, você será provado, porque você tem que brilhar como o ouro, você tem que resplandecer o caráter de Cristo, e é as aflições e as lutas que vão fazer brotar o precioso de dentro de você. Depois de ela ter passado por todas as adversidades, ela chega diante de Jesus. Muita gente pensa que só porque está onde ele está tudo resolvido. Isso está errado. Ele pode chegar aqui nesta edificação hoje à noite e mostrar-se vivo, depois de 2000 anos, pelas coisas que ele prometeu fazer neste dia. Ele fez ontem à noite, ele faz toda noite, faz em todo lugar, prova que ele está vivo, e você poderia estar em sua presença. Mas não é isso, não, Senhor. Às vezes se depara com dificuldades quando se chega na presença dele. Ela se deparou.
Quando ela chegou, então disse Jesus que ele não foi enviado para a raça dela. Depois dela ter vencido todo tipo de pressão, ela chega diante de Jesus. Ela espera que ele vai dizer: ó, filhinha, o que é que você deseja? E ele diz: eu não fui enviado para dar pães aos cachorros. Não é lícito tirar da mesa dos filhos para dar aos cães. Mas Jesus estava sendo maldoso? Não. Jesus estava fazendo que fluísse o precioso realmente dela. Ela precisava realmente, irmãos, brilhar a fé dela, para que ela pudesse então receber aquilo que ela tanto esperava, para que ela não saísse dali somente com uma bençãozinha, mas que ela se tornasse invencível. Aleluias! O próprio no qual ela veio crendo a rejeitou. Isso é uma lição. Ela tinha passado por todos esses portões de sofrimento e decepção, e tudo mais para chegar lá, através de algo que pulsava dentro dela, dizendo-lhe para ir. Quando ela chega até ele, ele a rejeitou, sem justificativas. E além disso, ele disse que sua raça não passava de um bando de cães. Não me convém tirar o pão dos filhos e dá-lo a vocês, cães. Não fui enviado a vocês, raça de cães. Não me convém tirar o pão dos filhos e dá-los a vocês. Não fui enviado a vocês. O seu reavivamento não é, a sua campanha não está patrocinando. E ela não era uma planta de estufa que tinha que ser mimada. Um desses tipos que precisa ser pulverizado, você sabe, para os bichos ficarem longe dela. Uma planta boa e saudável não precisa ser pulverizada. Uma planta boa e saudável, o bicho não consegue prejudicá-la. Ela está cheia de saúde. É uma boa fé em Deus, é nascida de novo, uma fé realmente genuína do Espírito Santo, nada vai rejeitá-la. Oh, irmãos, nada vai rejeitá-la. Nenhuma decepção, você sabe, eu estou diante da palavra e não estou recebendo o que eu estou pedindo, mas eu estou aqui, Ele está provando a minha fé, no momento exato, Ele vai agir. Você se humilha, você diz: Senhor, eu sei que eu não sou digno, mas a Tua graça me basta. Oh, irmãos, quantos que simplesmente por causa que o irmão olhou com um olho torto para você, já se vai. Ah, o pastor não me visita, eu não vou mais na igreja. Não, você não é uma plantazinha mimada. Você tem uma experiência com Deus. Você sabe por que foi chamado. Oh, nada vai impedir a sua caminhada. Aleluias! Mesmo se Deus usar o pastor às vezes para testar a tua fé, como o próprio Jesus, o pastor dos pastores, testou a fé dele, você ficará firme sabendo: aqui está a palavra, e eu ficarei firme. Aleluias! Veja só, aquela mulher não era desse tipo. Ela não era uma planta híbrida, ela tinha se apoderado de alguma coisa, não precisava mimá-la e pulverizá-la e dizer: agora querida, por favor, agora deixe-me implorar a você, você deveria vir. Não, Senhor, ninguém, tudo tentava impedi-la. Um cristão de verdade luta pela posição dele. Ele tem que se levantar sozinho, ele e Deus, ele luta cada polegada do terreno, de modo que não se tem de mimá-lo. Esse é o problema com a igreja pentecostal hoje. Temos bebês pentecostais que simplesmente foram borrifados, pulverizados com isto, aquilo e mais, até que resultou num bando de híbridos. O que precisamos hoje é de limpar a casa, desde o púlpito até o zelador, começar outra vez e conseguir que um pouco de fé genuína nasça nas pessoas. Sim, não, ela não era híbrida, como uma geração de crentes que só tem nome hoje. O que ela fez? Ela admitiu que ele estava certo, a palavra. E a fé sempre admite que a palavra está certa. Amém? Se a sua fé não pontua toda a palavra de Deus com um amém, tem alguma coisa errada com a sua experiência.
A Bíblia disse: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você não disser amém, então alguma coisa está errada. Jesus disse: as obras que eu faço, vós também as fareis. Se você não disser amém a isso, então tem alguma coisa errada. Se não pontuar toda a palavra da promessa de Deus com um amém, tem alguma coisa errada. Ela admitiu que ele estava certo. Ela admitiu que não era mais do que um cão, mas ela estava atrás das migalhas. Não seria nós, oh não, temos que ser colocados no assento, e se não ministrarem para mim na primeira noite, não volto na noite seguinte. Quer dizer, tem que me colocar no banco da frente, dar toda a atenção para mim, senão já não volto no próximo culto. Não, essa não era a fé da mulher. Aleluia. Agora veja, oh que diferença foi com ela, colocada para trás, empurrada para trás, empurrada para fora, colocada para fora, seja o que fosse, ela estava decidida, ela foi persistente, perseverante, algo dentro dela dizia que ela conseguiria aquilo, independentemente de quanto tempo tivesse que esperar, do que tivesse que sofrer, mesmo assim ela conseguiria. Ela estava atrás das migalhas, ela não queria um jantar completo. Ela disse: os cães comem as migalhas que caem da mesa do seu mestre. É isso, irmãos, Deus está em busca de crentes dessa forma. Crentes determinados, não crentes mimados, mas crentes que sabem realmente o que querem. Crentes que sabem que embora haja diversidade, embora não seja atendido como você quer, mas você sabe, a palavra de Deus disse, não há outro caminho, esse é o caminho, eu vou em frente, nada vai me impedir, eu receberei a minha cura, eu terei o batismo do Espírito Santo, eu serei transformado, eu estarei no arrebatamento. É essa fé, irmãos. Você pode ter muitas adversidades, disse o profeta, mas a sua fé não. A sua fé não olha para os imprevistos. A sua fé olha para a promessa. Josué e Caleb foram junto com os outros 10 espias. Eles voltaram lá dizendo: sim, a cidade é bonita, a terra é boa, tudo é maravilhoso, mas nós não podemos possuir. Lá há gigantes. Os muros são muito grandes, intransponíveis. Mas Josué disse: sim, nós podemos. Se tão somente agradarmos ao Senhor. Se tão somente, quer dizer, nos mantivermos olhando para a promessa, nós podemos sim. Quando Jesus trouxe aquele sermão duro, irmãos, foi um sermão duro. E o profeta disse que ele fez aquilo com um propósito, porque havia muita gente seguindo ele só por causa das bênçãos. E ele fez aquilo para sacudir aqueles parasitas dele, disse o profeta. E a multidão o abandonou, 70 dos seus auxiliares abandonou, ficou só os discípulos. E eles estavam ainda meio emburrados com aquilo, e Jesus caminhando lá na frente, e eles mais para trás, foram ficando para trás, para poder falar entre eles, e disseram: duro é esse sermão, quem pode compreender isso? Quem sabe eles esperavam que Jesus ia chamar eles, e disse: vamos se fazer que estamos tristes, porque daí logo ele vai conversar, vai explicar para nós, Jesus olha para trás e diz: o que é que vocês estão conversando aí? Vocês não querem ir com eles também? Vocês não querem seguir eles também? Pedro não era um crente mimado, irmãos. Pedro, por mais que tinha levado muitas chibatadas de Jesus, e olha que Pedro levou. Teve vezes de Jesus dizer: para trás de mim, Satanás. Porque estava sendo usado pelo diabo. Mas Pedro não dizia: olha, que é tipo de falar com um crente, é tipo de falar com sua ovelha. Não, irmãos, Pedro não era um crentezinho mimado, não. Quando Jesus disse: não querem vocês ir também, ele disse: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida. Eu não consigo entender isso, mas eu sei que o Senhor é a verdade, o Senhor é o caminho, nós não temos para onde ir, somente seguir a Ti.
Oh, irmãos, é isso que Deus espera da igreja. Essa fé firme. Oh, isso fará você derrubar gigantes. Isso fará você soprar para longe essa pressão na sua mente. Esses pensamentos negativos não vai ter lugar, porque você tem posição, você sabe o que foi chamado. Vamos nos colocar de pé, igreja. Seja perseverante. Continue perseverante. Você tem certeza do teu chamado? Eu sei que você tem. Você não veio por algum interesse natural, você veio porque a palavra te trouxe. Siga adiante. Se houver no caminho alguém tentando te desanimar, siga adiante. Se alguém falar como falou para a mulher cirofenícia, ó, teu marido vai te deixar, faça como ela, com marido sem marido, eu vou em busca da minha vitória. Oh, eles vão rir de você, com risadas ou sem risadas, eu vou em busca da minha vitória. Aleluias! Com amigos ou sem amigos, eu vou em busca da minha vitória. Oh, irmãos, você pode perder uma família lá fora, mas você ganhará uma família aqui. Você ganhará um povo abençoado para caminhar junto com você. Seja forte, seja perseverante. Te anime, igreja. Com seus olhos fechados, enquanto solo musical, eu quero dizer a você, você que tem sido atacado pelo diabo, e o diabo tem tentado te desanimar, você não gostaria de vir à frente aqui para que eu pudesse orar por vocês? Eu creio que a palavra, irmãos, ela vem com um objetivo, e Deus quer abençoar vidas. Há muitas adversidades que têm se levantado contra você. O diabo diz, você não vai conseguir. O diabo até diz para você, sim, esse caminho é a verdade, mas você não pode. Você não vai dar conta. O pastor tem falado sobre receber o batismo do Espírito Santo, e aquele inimigo vem na sua mente e diz, mas você não é capaz. A palavra tem vindo e dito, tem que se santificar, tem que se livrar das velhas coisas. E o velho inimigo diz, isso não é possível. Você tentou já muitas vezes, não deu ouvido para essas vozes. Seja perseverante, seja perseverante. Vamos em frente, vamos batalhar. A vitória está logo ali, irmãos, aleluias. Oh, glória a Deus. Deus está aqui esta noite. Deus está aqui para renovar as suas forças. Deus está aqui para fortalecer esses joelhos cansados. Oh, receba a unção do Espírito, igreja. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Todos orando neste momento. Precioso Deus e eterno Pai, há muitas vidas, há vidas aqui no altar, elas se identificaram com a palavra, e elas têm sido atacadas constantemente por pensamentos negativos, mas meu Deus, como ministro da Tua palavra, e crente que eu sou nas Tuas promessas, eu venho ministrar sobre eles a Tua vitória, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu repreendo a força das trevas, a força do mal, o pessimismo, a dúvida. Caia tudo por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Satanás, tu estás repreendido. Tire essas mãos sujas da mente dessas pessoas. Eu te repreendo e te declaro, Satanás, vencido. Sua voz está tapada agora. Tu estás derrotado em nome do Senhor Jesus. Receba, irmãos, a tua vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Aleluias.
Vai orando, igreja. Aleluia.